Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Está começando mais uma aula da nossa letiva, intitulado Jogos de Mesa, da produção à diversão. Nesta aula, vamos ver a segunda parte da construção dos jogos de tabuleiro, ou jogos de mesa. Então, a gente viu na aula anterior sobre o primeiro parâmetro de construção, que é intitulado Quest 3x4, que é o espaço, que é esse primeiro parâmetro. Vimos que o espaço é dividido em três partes: progressão, exploração e combate. Nessa aula, vamos ver o parâmetro chamado de atores, que é dividido em marcadores, personagens e customizáveis, ok? Então, vamos nessa. Beleza, pessoal. Mas o que é o parâmetro ator? O parâmetro ator que vamos ver nessa aula, ele é o que nos representa no jogo. Por exemplo, aqueles peões, que é muito usado em jogos tipo progressão, com diferentes cores. Aqueles peões é uma representação nossa, então é considerado, no caso, um ator, certo? Peças de damas é considerado também ator ou atores. Peças de xadrez também é considerado ator, atores. Mas não é necessário peças físicas, ou de plásticos, de madeira, ou esses marcadores que é considerado ator ou atores. Por exemplo, uma fichinha de jogos de RPG, aquelas fichas de personagem, também é considerado uma representação nossa ou dos nossos personagens. Então também é considerado um ator. Cartinhas de personagens, onde diz suas habilidades, onde diz suas defesas, seus ataques, suas magias, como por exemplo as cartas de Yu-Gi-Oh! Também é considerado ator. Então ator é tudo que representa a gente naquele jogo, ok? Aqui a gente vai ver três tipos de atores, como eu já citei no início do vídeo, que é marcadores, personagens e customizáveis. Bem, pessoal, o primeiro tipo de atores que vamos estudar são os marcadores. Aqui estão alguns exemplos de marcadores que a gente encontra em jogos. Esses marcadores, o que define marcador é basicamente que não existe uma diferença de um marcador para o outro. A única diferença é praticamente a coloração, mas tanto a sua estrutura física como a sua mecânica é basicamente o mesmo, certo? Aqui a gente encontra alguns exemplos, os mais conhecidos são os peões, certo? Que a gente encontra em vários tipos de jogos, principalmente jogos de progressão. Esse daqui é o Meeple, que ele foi, a primeira versão dele, a gente encontra num jogo chamado Carcassonne, que é um jogo que vendeu mais de 10 milhões de cópias. Mas a gente encontra outros jogos modernos utilizando esse tipo de marcador. Esse aqui é de um jogo específico que se chama Rock'n'Roll Mansion, que é inclusive um jogo feito por brasileiros, certo? Você vê, é tipo uma mãozinha fazendo aquele símbolo de rock. Não sei se dá para ver por causa do foco. Esses coelhinhos é de um jogo chamado Dixit. Esses são marcadores que são encontrados em vários tipos de jogos. E esses também são marcadores simples encontrados em vários tipos de jogos. O próximo tipo de ator que vamos ver se chama personagem, que é bem diferente do tipo de marcadores que a gente viu anteriormente. O que diferencia dele, primeiramente, é a parte física, né? Que a gente consegue diferenciar com facilidade um personagem do outro, e outras são as suas características, funções e habilidades, fazendo com que o jogador que adquire esses personagens, eles precisam obter estratégias diferentes para conseguir vencer o jogo. Esses bonequinhos aqui bonitinhos que vocês estão vendo é de um jogo chamado Crossmaster Arena. Mas como eu falei, não precisa ser algo físico para diferenciar um personagem. Os personagens podem vir em cartas, como no caso de The Resistance, como vocês podem ver, onde cada carta dessa vai ter uma função e que você vai ter que ter estratégias diferentes para ganhar o jogo, dependendo do que carta você vai ser. Se você vai estar no grupo dos espiões ou da resistência. E por último,
customizáveis. Os customizáveis são semelhantes a personagens, só que tem uma característica. Os personagens vão evoluindo à medida que o jogo passa. Ele é muito característico, esses atores, de personagens de RPG, onde a gente tem uma ficha e vai preenchendo essa ficha e vamos jogando uma história, e à medida que o personagem vai adquirindo experiência, converte essa experiência em habilidades e atributos. A gente também pode encontrar isso em outros jogos inspirados em RPG, como no caso de Munchkin e também de Zombie City, que nesse caso aqui os personagens estão aí tentando sobreviver em um apocalipse zumbi e eles precisam encontrar armas, tudo, mantimentos para poder enfrentar os zumbis e cumprir seus objetivos. E aí, na medida que eles estão ganhando armas e equipamentos para isso, eles estão aumentando aqui suas habilidades e, de certa forma, estão sendo customizados. Ou seja, o personagem que iniciou está se tornando um personagem diferente no final do jogo. Isso é só, meus queridos. Um abraço e até mais. Até os próximos vídeos.